para poder abordar uma personalidade como Santiago Dantas, é preciso talvez uma dimensão que me encantou por ser psicossomate, por ser psicanalista, de poder entender o mecanismo do como se formatou esse personagem e porque, de uma certa maneira, ele está sendo esquecido. A gente tem costume de dizer que o brasileiro não tem memória. Mas será mesmo que não tem memória? Ou será que a gente inventou esse clichê para abandonar seus heróis, abandonar seu pensador, abandonar as pessoas que podiam estruturar o país, que hoje poderia ser diferente? Aqui foi criado o Novo Mundo. O Novo Mundo é diferente do Velho Mundo. Ele precisa ter uma outra estrutura. E quando Dom Pedro I decretou aqui a primeira faculdade de Direito, de uma certa forma, ele exigia dos jovens da época de pensar nesse novo mundo e traduzir isto em forma de legalização. Será que aconteceu? Ou será que a gente continua copiando o velho mundo, trazendo para cá o que parece ser sedutor e tentar adaptar a uma realidade que nunca se adapta? Efetivamente, Santiago Dantas, ele faz parte desses personagens que são tão generosos que eles assustam, que eles são incompreensíveis pela maior parte do público. Porque, para poder ser nacionalista, precisa entender que essa estrutura de hoje, ela precisará ser construída através do passado e será projetada pelo futuro. E desse futuro projetado, a gente vai construir a realidade de hoje. O tempo não existe. O passado passou, não pode se fazer nada. O futuro não existe, não pode se fazer nada. E o presente, quando ele é presente, ele já desapareceu, ele já faz parte do passado. Fantasma. E Santiago Dantas me fascinou mais ainda, que eu não tive oportunidade de conhecer, de ter, contato pessoalmente, mas através da sua obra ele tem uma parte que é extraordinária, que é a sua percepção que ele teve de Cervantes através da sua obra de Dom Quixote. E para mim é uma psicanálise. É muito revelador. Extraordinariamente revelador. Ele vai mostrar uma análise acadêmica feita como um cirurgião, de forma metódica, precisa, coerente, à busca de uma resposta. E, na verdade, vai ter muito mais perguntas do que resposta. Existem alguns livros, alguns autores que fabricaram a civilização. E ele vai se basear sobre eles para tentar ver a correspondência que existe com Cervantes. Mas, ao mesmo tempo que ele encontra a dualidade, ele encontra a oposição, e ele vai navegar entre essa distância da dualidade para poder conceber, ou tentar conceber, o que seria o novo mundo. O que seria a nossa necessidade de estruturar uma cabeça, não para poder colocar coisa, mas saber como colocar essas informações. Hoje você tem acesso às informações demasiadamente. Precisa abrir a internet, você sabe de tudo. Quer dizer, acha que sabe de tudo, mas tem uma coisa que falta. E como classificar essas informações? E dentro dessa metodologia, que seja no Oriente, que seja no Ocidente, existe o que é chamado lá de koan. O koan é uma pergunta que quase não tem resposta.
E você passa a vida inteira procurando a resposta. E quando você tem a resposta, ela abre sobre outras perguntas que não têm resposta. E essa ginástica que vai permitir construir um cérebro que será capaz de poder usar das informações. Porque hoje a gente tem as informações, eles se tornam lineares, tudo se encontra o mesmo valor. E as pessoas ficam até asfixiadas pelas informações porque não sabem o que fazer com isto. No caso, a gente faz um discurso que fica ao nível das palavras e não ao nível dos atos, ao nível da construção. O Santiago vai ir à busca de um fenômeno, Dom Quixote. Você sabe que o segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia é Dom Quixote? É campeão de venda até hoje. E eu gostaria de dar uma pequena dica para os nossos estudantes, e mesmo que já passou o tempo de estudar. Tem paciência de pegar Dom Quixote. E se você fala espanhol, você tem uma certa habilidade, lê em espanhol. É uma aventura. E o Santiago não vai escapar, porque os grandes atores políticos do mundo, todos eles, tentar decifrar a Bíblia, por alguns, outros, pode ser ouvido, pode ser algumas obras da antiguidade helênica, mas pode ser também os Cervantes. E disso vai nascer uma conceptualidade de uma sociedade que ainda a gente não alcançou na época. Esse processo é chamado de estado de luz, para nós, ou formatação iluminista. O que é isso? É uma outra sociedade, uma outra maneira de conceber a vida, e não através dos clichês das formas medievais de classe social separada. Aí eu vou utilizar o Santiago, sua caminhada, tá? E ao mesmo tempo dar um pouquinho de complementação. O que tem de fascinante dentro de Dom Quixote? Ele vai tentar observar, em primeiro lugar, que existe uma dualidade extravagante. Ele vai do herói mais mítica à miséria, a mais absoluta. Muitas vezes no Brasil a gente confunde pobreza e miséria. São dois estados semânticos radicalmente diferentes. Eles são unificados apenas ao nível de uma questão econômica, quer dizer, eles são proletários. Mas do ponto de vista psicológico, são totalmente diferentes. O miserável não tem identidade, não tem raiz nenhuma, está solto. E o pobre, ele é pobre no sentido econômico, mas ele tem uma raiz. Ele tem um nome, ele tem uma história de parente, ele tem uma profissão, ele tem uma imagem dentro da sociedade do momento. E nesse momento, o Cervantes vai procurar colocar a dualidade extrema entre a miséria absoluta, a falta de identidade, e uma identidade real, uma identidade absoluta, uma identidade, inclusive, de ordem divina. E essa dualidade é constante, como se fosse um bilhar. A bola vai de direita à esquerda o tempo todo e se mexe permanentemente. O Santiago, que é um acadêmico, essencialmente, como o professor está colocando, ele tem esse espírito, disons, permanentemente. Ele fica obcecado porque quer entender alguma coisa que não está clara. Como Cervantes utiliza uma linguagem tão pobre, tão popular. A linguagem de Cervantes é extremamente simples, ele não tem redondez, ele não utiliza fraseologia complexa, misteriosa, acadêmica. Ele conta uma história como um povo contaria. E essa aqui choca o Santiago. Como que essa aqui é possível? Ele chega inclusive a duvidar. Será que o Cervantes teve consciência da obra dele?
Será que ele planejou isso? Ou talvez uma inspiração noturna que criou essa história? Ele está em dúvida. Mas ele fica fascinado pela dualidade. Porque ela é tão absoluta, ela é tão gigante, que ele se torna até inconfortável, desconfortável. Alors ele quer entender. Ele quer entender mais qual é o critério que Cervantes vai utilizar para poder construir essa obra. Porque acima dessa dualidade tem outra coisa. Ele percebe, sem ser notado de uma forma geométrica, que existe, pelo menos na visão do Santiago, uma trindade por trás disso. A trindade é a honra, a fé e o amor. Palavra misteriosa para nós. Palavra difícil. Elles são tão comuns que elles se tornam quase impossível de ter um denominador comum entre nós. O que é a honra? O que é a fé? O que é o amor? E lá de novo Santiago se questiona, ele tenta, ele vai dentro da cultura helênica, dentro das histórias da antiguidade, para tentar dar uma pseudo-definição, uma base, mas que não satisfaz, ele não está contente do seu resultado. Honra. Não tem sociedade se a gente não tem uma visão mais grandiosa, mais generosa, mais ampla. E ele vai chegar a definir a honra como uma ação onde o ego desaparece. Aonde a personalidade, o indivíduo, deixa o espaço, o objetivo, a missão que ele se construiu, que ele se colocou. A honra é talvez o que é atualmente mais falta para nós no Brasil. Sabe, antigamente se chamava do fio do bigode, que é uma coisa simplória, mas essa é a honra da palavra, a honra do compromisso. Hoje, o jeitinho, a nossa honra. E a honra, Don Quixotesca, é uma honra absolutamente maluca, que não tem nada a ver com a realidade, mas ele não sai da honra. A fé, nós temos tendência a confundir tão bem semanticamente a fé com crença. As pessoas nos fazem com muito comum de fazer uma alternância entre as duas palavras para evitar a repetição. Na verdade, são palavras radicalmente diferentes em termos da semântica, em termos da análise simplesmente de um dicionário. Acreditar é uma coisa, ter fé é totalmente diferente. Alors ele vai cavar, ele vai tentar entender essa fé e ele se aproxima de uma definição um pouquinho melhor. A fé não é acreditar, é ter certeza. Ter certeza de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Você acredita, como o banqueiro acredita em você, ele dá um cheque especial, ele acredita que você tem uma capacidade de pagamento de X, ele lhe dá um cheque especial disso. Essa é a crença. As pessoas não têm fé em Deus, elas já acreditam em Deus. E quando você acredita em alguma coisa, o discurso já parou. Porque se uma outra pessoa acredita no contrário, você vai ter uma guerra. Porque ninguém vai ceder. Você acredita. A fé é outra coisa. A fé é a certeza de alguma coisa que ninguém enxerga, que ninguém vê, que você mesmo não tem nenhuma base científica, mas você acredita. Mais do que acredita na coisa, você tem certeza que isto vai acontecer. E a terceira, o amor. E lá o Santiago tem dificuldade porque ele vai no romantismo, ele vai tentar com Proust,
com Montesquieu, tentar entender um pouquinho essa definição do amor. E o amor é outra coisa. O amor, você sabe, a gente faria enciclopédia que não tem biblioteca que caberia, porque cada um tem sua definição do amor. Cada um acha, disons que o amor tem uma certo perfil, certa forma de se expressar. Mas o denominador comum do amor é difícil de encontrar, sabe? E nessa parte, o Santiago não conseguiu chegar. Ele se aproxima, ele flirta, ele gostaria. Mas o amor é muito simples. É muito simples. A gente consegue entender o amor quando não tem amor. Quando tem amor, você tem sua história. Quando não tem amor, tem alguma coisa que falta. Falta tremendamente. Atenção. Quando você se sinta que não consegue a atenção, você deduz que as pessoas não lhe amam. No caso, no fundo, do ponto de vista psicanalítico, o amor é muito mais simples. E dar atenção. E nós estamos aqui, eu parabenizo o Alexandre para poder fazer essas reuniões. Gostaria de ver a sala muito maior, cheia, porque no fundo o que a gente precisa aprender é dar amor ao Brasil. Amor quer dizer dar atenção. Permitir dar atenção, justamente, aos personagens que davam atenção ao Brasil, porque a grande característica de Santiago é de dar atenção ao Brasil o tempo todo, de tentar encontrar essa identidade. De tentar decifrar o como a gente poderia fazer que essa atenção fizesse aqui um novo mundo, um mundo diferente, não um mundo egoísta, onde cada um pensa por si. Tem Cervantes, que está dentro da realidade, ele é perseguido pela Inquisição. Ele tem um problema sério, porque ele pode acabar na fogueira. Ele cria um hidalgo que surge do nada, que é o seu representante dentro de uma ilusão. Quirano. Ele aparece, ele desaparece. Ele é antítese do Cavaleiro do Espelho. Ele é o correspondente aos personagens acadêmicos. O Carrasco, o Padre, o Tabelião. E ele coloca em terceiro lugar um personagem que chama a nossa atenção, que pega o nome da obra, é o Dom Quixote. E Dom Quixote é um maluco. É um doido. Ele não tem nada a ver com a realidade, ele corre atrás dos fantasmas. Mas ele tem um poder gigante. Ele não enxerga a realidade. Ele nem consegue se preocupar da ilusão. Ele vê uma Aldonza de uma forma completamente diferente. Inclusive, nem chama de Aldonza, ele chama de Dulcinea. A Aldonza é a característica de uma pessoa que não tem identidade nenhuma. Ele nasce do nada, a partir do nada, não sabe que é o pai, se é de lá, de cabra, pode ser um regimento interno. A mãe, depois de parir, se foi cantando. E ele serviu o quê? Apenas simplesmente de uma boneca inflável ao serviço do soldado que passava por aqui. Realmente, a ausência absoluta de identidade. Porque é uma identidade que permite tudo. Sou ser, não preciso fazer. E o Dom Quixote enxerga essa realidade fictícia, absolutamente irreal, com tal força, com tanta fé, que as pessoas não se contaminam. E mesmo no início reagem, vão partir, disons, recusando essa percepção. Mas pouco a pouco, depois dos conflitos entre Quirana, Cervantes e Dom Quixote, o momento onde, um pouquinho antes de falecer, que os três se batem um no outro, o milagre acontece. Aldonza não quer mais ser Aldonza. Repita as palavras. Por favor, repita as palavras.
E nesse momento ele se torna Dulcinea. Gente, somatizando de uma forma bem restrita, é o que Santiago Dantas queria fazer. Ele queria ver não o Brasil dentro da sua miséria, das suas dificuldades, mas ele queria enxergar, ele queria procurar enxergar o outro lado do Brasil, que permitiria fazer essa cambalhota, fazer esse milagre. E não através da realidade. E eu confesso uma surpresa minha, depois de ter observado muito trabalho feito por Juscelino Kubitschek, mais do que acontecer com o predecessor, com Getúlio. Juscelino poucas vezes se refere a alguém dentro dos seus escritos com tanta frequência que ele faz com Santiago. Ele nota as pessoas, mas Santiago volta o tempo todo como se fosse alguém especial, diferenciado. Ele não teve um papel, disons, talvez tão revelante em termos de poder político durante o mandato de Juscelino, mas ele teve um poder mais na sombra, não tanto na sombra, como conselheiro, como diálogo, como conceptualizador. Não tem dúvida, Juscelino escuta o Santiago. Ele presta atenção e eu diria, ele ama Santiago. Por quê? É porque Juscelino consegue fazer o milagre. E isso aqui vai servir por Santiago. Porque se ele não consegue definir totalmente o que é Dom Quixote, ele vai ter o privilégio de encontrar um Dom Quixote de carne e osso, que em 3 anos e pouco constrói uma capital funcionando, que transforma um Brasil medieval num Brasil moderno em menos de 5 anos. É um Dom Quixotesco que estão tentando ver que até hoje, inclusive, é difícil para as pessoas entender esse período de 5 anos de Juscelino Kubitschek. 2 Dom Quixotes se encontram. Como se fosse Dom Quixote e Sancho Panza, mas o Sancho Panza é da plateia e Santiago é da academia. Mas é uma faceta que faltou a Cervantes. Ele deveria ter um outro Sancho Panza acadêmica do outro lado do cavalo. Eu acho que tanto Juscelino do que Santiago encontrar uma nova versão e que justamente faz a diferença, que aqui no Brasil a gente faz tão bem um milagre. E como dizia Luz Costa, até então a gente só vende comodita, agora a gente vende cultura. A gente é capaz de poder fazer a cultura brasileira ser reconhecida no mundo. Só que falta nesse momento um passo. Porque nós continuamos fazendo os xerox, a gente quer copiar o que se passa, como o professor estava colocando alguns minutos atrás, copiar o que se passa em outro lugar e a gente esquece que nós temos uma característica própria. E Santiago desenvolveu um premisso de poder fazer dentro da universidade, dentro da função acadêmica, uma nova trilha, que antes de colocar tudo material de informação, precisa estruturar uma cabeça. Essa cabeça, professor, é o papel de cada um de nós. O nosso estudante hoje tem acesso a todas as informações que quiser, só abrir um computador, um laptop, um celular. Me falta para nós de ser os mestres. O mestre não ensina nada, apenas incentiva as pessoas a se construir para poder receber essas informações e saber usar dessas informações pelo bem comum, para poder servir e não para se servir, para poder amar e não para ser amado, para poder prestar atenção e não procurar a atenção. É fundamental que a gente reacenda essa memória, porque não é do interesse dos países do primeiro mundo, chamado do primeiro mundo, de ver esses personagens, disons, ser destacados. Porque ele prefere que seja
A história de lá. Tanto é que a nossa colonização, ela continua. Ela permanece. Nós continuamos sendo uma colônia. Oh, claro que ela mudou um pouquinho de forma. E Santiago teve essa percepção. Ele queria entender, ele queria procurar fazer alguma coisa que permitiria encontrar essa independência intelectual, essa independência da concepção de pensar, da concepção de sentir, da concepção de conceber, e mesmo que pode reconhecer que a nossa cultura, ela vem da Europa, ela vem da África, ela vem do Oriente. Só que aqui é o único país do mundo onde todos os pedaços do planeta se encontram. E se encontram de forma generosa e de forma pacífica. Só que se a gente não criou essa identidade, esse denominador comum, é normal que a gente vai chegar a um momento do colapso. Não são, desculpe, eu vou ser taxativo, eu posso até chocar e irritar alguns. Não são e não será através de identidades partidárias. Abandone essa forma de pensar. Ele não leva a nada porque ele não foi feito pelo Brasil. Ele foi feito por alguma coisa que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, na Oriente, ou algum momento que não é o nosso momento, que não é a nossa realidade. O tempo que vocês vão ser, absorvidos por ideologia partidária, nós estamos, desculpa, a palavra utilizada é ferrada. Nós somos paralisados. Temos que inventar uma nova forma de uma comunidade generosa, porque é a nossa característica humana. E eu posso contar uma coisa para você, que é interessante, porque pouca gente sabe disso. Quando Mendes Sá assumiu o poder do governador do Brasil na Bahia, ele mandou edificar um monumento. Esse monumento foi destruído, mas depois foi reconstruído. E nesse monumento tem uma coisa muito interessante, e surpreendente, inclusive, porque em 1550 você tem 3 palavras que são liberdade, igualdade, fraternidade. E todo mundo pensa que essa aqui é a base da Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa é de 1789. Não teve o pudor de poder reconhecer que eles utilizaram um lema que pertencia ao Brasil 200 anos antes. E essa situação, que foi criada por Dom Quixote através de Cervantes e de seu gênio, dentro de uma escrita simples, dentro de uma escrita popular, ele vai permitir uma mudança radical. Porque as grandes ordens religiosas da época vão abonar particularmente os franciscanos, que é servir, que deixar o ego de lado para poder ser capaz de servir, mas particularmente uma ordem que nasceu ao lado de Cervantes, que são os jesuítas, também muito criticada de forma indefinida, mas que vão seguir de forma absolutamente colada a Cervantes a mesma filosofia dentro da Constituição. Quer dizer, ego não existe. Você não pode. Para poder servir, você não pode ter ego. 2, você tem que prestar atenção. Você tem que amar. 3, você tem que ter fé que, independente do que lhe acontece, o destino está traçado se você está criando esse destino como sendo o ponto final. E nós temos isso também. No Brasil tivemos, quer dizer, na América do Sul tivemos essa situação. O Dom Quixote, para nós, foi aplicado dentro da sociologia. Só que assustou o primeiro mundo. Assustou tanto que a gente chegava a ter uma sociedade diferenciada, mais avançada do que a própria sociedade europeia da época, que se considerava o ponto da cultura. E o que sobrou para isso? É só destruir. E até hoje, a destruição é permanente. Para que a gente tivesse uma dependência, para não ter desenvolvimento. O desenvolvimento, ele passa através da autonomia. E nós somos permanentemente ligados a esse primeiro mundo. E isso aqui era o que Santiago tentava descobrir, qual é a fileira, qual seria o procedimento,
Ele pensava através da legislação, ele tem razão, precisa. Mas nossa legislação atual é uma cópia da legislação europeia. Eu tive discussão pessoal com o ministro supremo, de forma até bastante agressiva, que eles vão procurar no mundo inteiro as legislações mais modernas, mais avançadas, para fazer uma compulsão, uma salada aqui. Nós devemos inventar uma coisa nossa. É uma coisa que esquece uma terminologia incompreensível, a começar pela própria Constituição. Eu posso contar para você essa história, como foi fabricada a Constituição americana. O Washington, com Lafayette, eram dois maçons, ao momento de construir essa Constituição, se juntar com a loja maçônica e tentar sentir, refletir como seria a Constituição americana. Porque já é o novo mundo lá. E eles fizeram diferente. Eles mandaram 3 missionários, 3 embaixadores, dentro de 3 tribos indígenas, da Cheyenne, do Sioux e da Dakota. E eles vão estudar durante alguns meses quais são as características essenciais que lá não tem Constituição escrita, mas fizesse que permitia a coesão de uma tribo. E descobrindo aquilo, em 32 páginas, eles vão reproduzir por escrito a Constituição americana, em linguagem simples, a tal ponto que até hoje ninguém quer tocar essa Constituição, mesmo que ela seja arcaica em algum setor, alguns artigos que já são ultrapassados. Mas nem isto vai ser tocado. E como a nota de $1 ou $2, ninguém vai tocar. Pode os outros ser modificados, mas esse aqui não se toca. A gente não conseguir fazer a nossa identidade brasileira. E nós precisamos permitir que o Santiago Dantas e muitos outros professores pudessem ser recolocar à disposição da juventude, de nossos estudantes atuais, porque esse é muito mais importante do que uma filosofia partidária que não é adequada à nossa região, que não é adequada ao nosso perfil, que não é adequada ao nosso futuro. Muitas vezes, ele funcionou, mas ele funcionou dentro de um certo contexto, e o nosso contexto é diferente. O Brasil tem uma característica, para mim, que é essencial, que faz parte justamente da característica indígena nossa, é a generosidade. Não existe nenhum país do mundo onde essa generosidade existe tão forte do que aqui. Só que a gente não usa, não sabe usar, até o ponto que a gente se torna otária. Porque se tem qualquer um que quer se aproveitar disso, é facilíssimo. E o povo brasileiro é otário porque ele é generoso. E a gente tem que repensar a nossa identidade, o nosso denominador comum. Eu aplaudo de todas as forças possíveis Santiago Dantas e muitos outros que eu estou querendo dentro da nossa fundação acordar e promover e, quem sabe, talvez amanhã, poder publicar através da fundação essas obras que são feitas para permitir que os nossos estudantes da manhã de hoje pudessem se sensibilizar que o Brasil está nas nossas mãos e que o Brasil foi criado para ser o melhor país do mundo e que até hoje não consegui fazer isto. Nós temos que fazer um país de oportunidades e não um país de todas. A igualdade não é igualdade como a gente se imagina. Essa é a igualdade da Europa. Não procuro fazer que todo mundo seja igual. Não. Desculpe. Essa aqui é uma utopia que não tem cabimento. Mas se você segue meu raciocínio, se cada um é representado como se fosse um copo, um recipiente, de cada volume, pequenininha, 1 milhar de litros da Petrobras, do petróleo que atualmente está fazendo falta nas bombas, mas cada um representa a capacidade que ele desenvolveu, que ele é capaz de poder construir, e cada um precisa ser preenchida. A igualdade é que todo mundo estiver cheio.
que todo mundo tivesse condição de estar cheio, porque à medida que está cheio, você pode aumentar seu volume. Você não é uma coisa que é definitiva e que é fixa, mas cada um vai ter que fazer isso. Você não recebe. Agora você recebe o auxílio para poder ser preenchida. Essa é a igualdade. E realmente eu posso confessar do meu sentimento de ser tocado a descobrir um personagem que para mim se torna importante dentro da criação desse Brasil que nós queremos fazer. Santiago Dantas, para mim, está viva. Ele faz parte da nossa caminhada, ele faz parte da gente e parte ativa para que junto a gente constrói esse melhor país do mundo. Você sabe que esse melhor país do mundo é o lugar que você tem o mínimo possível de conflito e não passar o tempo a tentar administrar o conflito. Como Dom Quixote, ele não está vendo o conflito, ele está vendo a solução final. Ele está vendo tão forte que a solução final acontece se concretizar dentro da realidade. Dentro do sistema religioso, eu falei da Bíblia, ser um livro mais vendido, mas observe quantas pessoas utilizam a Bíblia para poder se acusar, para poder se brigar entre si sobre o mesmo texto. Interessante, não é? No lugar de fazer a união, cria a desunião. Cada um interpreta do seu jeito. E Cervantes não permite uma interpretação. Ele coloca uma coisa com certeza. A doação de si mesmo, quer dizer, se você tira o ego para poder servir, se você é capaz de ter certeza da solução final, e se você coloca sua atenção sobre isto, então a gente chegará a construir o que justamente nós chamamos nesse momento de utopia. E o Brasil é um país de utopia. É um país que foi criado com utopia. Falta a nós fazer que ele se torne realidade. Agradeço a oportunidade e peço desculpa da minha chatice a repetir as mesmas coisas. Obrigada, Jean. Queria lembrar que a obra do Santiago está disponível no site. Quer dizer, os principais livros estão lá com acesso e as pessoas podem copiar e tudo, apenas citando a fonte, né? Queria tentar costurar só uma coisa para a gente poder abrir o debate até com o professor aqui, que me ocorreu enquanto você falava, né? Santiago tinha essa inteligência, como o professor Cândido falou, que faz parte da formação de homens daquela época, que eram grandes humanistas, né? E o Santiago, o que me impressiona e que eu sinto muita falta hoje, é de homens que dialoguem com vários setores da sociedade, né? A gente vê no decorrer, não da vida pública dele e desses últimos anos, das homenagens que eu assisti e participei também, na Escola Superior de Guerra, por exemplo, as conferências que ele fez lá, na Câmara dos Deputados, né, dentro da universidade, né? Então, era um homem que dialogava com vários setores da sociedade, que não ficou restrito ao mundo acadêmico, né, que foi deputado federal e depois foi jurista e teve essa vocação, né, de servir realmente. E eu fico... Pena que o Almino não está aqui, porque eu tinha uma pergunta para ele, porque tem aquela sessão histórica do parlamento, né, quando ele perdeu a indicação para primeiro-ministro, né, por 70 votos. Né, e tem um depoimento do Almino Afonso naquela ocasião em que ele fala: o Brasil vai se arrepender do que aconteceu hoje, assim, dos rumos que o país poderia ter tomado. E a gente vê que 2 anos depois aconteceu o golpe. Né, e aí eu fico me perguntando assim... não sei se é ingenuidade minha, mas assim, será que um homem como Santiago Dantas, se ele tivesse sido eleito primeiro-ministro naquele momento histórico, será que ele era um homem que teria capacidade de, não sei, evitar o golpe, ou dialogar com a sociedade, fazer algum tipo de acordo para que aquilo não tivesse acontecido? Isso era uma pergunta, né? E depois, assim, por que, Cândido, por que o Brasil perdeu essa inteligência? Por que essa inteligência de grandes estadistas ou de grandes políticos, por que a nossa elite
intelectual, acadêmica, por que não produziu lideranças nessa altura de homens como existiram naquela época? Por que isso se perdeu assim? A pergunta é muito instigante, e eu diria que o que se perdeu hoje, essencialmente, para que isso pudesse acontecer, foi a noção cultural do coloquial. O que desaparece dentro dessa nova consciência, vamos dizer assim, coletiva que nós temos, é a perda do coloquial como tal. Os discursos são rígidos e eles mesmos propõem a sua contradição, mas ouvir o outro é cada vez mais uma tarefa temerária, se não efetivamente impossível. E isso nós vemos, nós não podemos, como faz falta, Santiago, para estudar a nossa entrada na modernidade eletrônica. Quer dizer, e eu fico muito impressionado com isso. Tanto, de fato, não só o diálogo acaba, mas o que está acabando também, e eu vejo isso na universidade, o que está acabando mesmo é a consulta ao livro. O livro está cada vez menos sendo utilizado. E a nova interlocução, por sua vez, é cada vez mais limitada. Basta ver, isso seria um outro seminário, a pobreza do vocabulário dentro da internet. Quer dizer, o vocabulário é cada vez mais interjetivo e o interjetivo também está cada vez mais subordinado a um código sumário. Quer dizer, eu fico muito impressionado com, digamos assim, esta limitação cada vez maior que nós estamos tendo nesse sentido e de que maneira nós estamos apenas no começo de saber para onde vai esse mundo do pós-moderno e esse mundo da comunicação eletrônica que, como já se disse, está entrando numa comunicação cada vez mais gutural e cada vez menos, digamos assim, dialogante dentro do seu conjunto. Você vai amanhã reconhecer o outro pelo seu grito, você não vai mais reconhecer, inclusive, pela sua voz ou pela sua palavra. Eu acrescentaria também que é uma incapacidade do pensamento, né? Capacidade de interiorizar e de produzir pensamento. Porque o que acontece é que, para você poder produzir o pensamento, você precisa ter um certo distanciamento sensorial, né? Você tem que fazer uma espécie de dessensorialização para você poder interiorizar o pensamento, que exige um tempo e uma concentração, uma internalização das coisas, né? Para você produzir um pensamento crítico, inclusive, que está sendo destruído com o déficit de atenção, né, que eu acho que a informação está produzindo, né? Então, eu percebo muito isso assim, já pelo que causa em mim, né? Assim, esse próprio contato, né? Mas, assim, a gente imagina que homens que enfim, dentro do universo acadêmico, precisam passar por todo um ritual de estudo. Então, a gente fica imaginando por que não surge um outro Santiago Dantas, no sentido de, né, ele tem que passar pela faculdade. Eu acredito que vai surgir, sim. Eu acho que o patrimônio que ele representa não morreu, não. Talvez, justamente, ele poderia ter sido alguém que poderia alterar a história. Teve duas pessoas que sabiam negociar, que sabiam conversar. Juscelino Kubitschek fazia isso muito bem e o Santiago também fazia muito bem. São duas pessoas que foram eliminadas de uma forma drástica, os dois da memória, tá? E os dois do seu valor, digamos, política. Agora, eu gostaria de complementar, talvez facilitar a compreensão. Livre, eu estou totalmente a favor, por isso que eu acho que não é só necessário dentro da internet, precisa ser de livro, porque o livro se cheira, se toca, se vê, ele obriga o funcionamento de várias noções cerebrais
E você tem um livro fundamental que está faltando no Brasil. Um livro que está faltando na mesa de todos os nossos estudantes. Ele se chama dicionário. Por quê? Ele é o ponto do relacionamento, da identidade de cada palavra que está sendo usada por ter o mesmo valor com seu interlocutor, porque não tem diálogo possível se a gente não tem a mesma semântica do valor das palavras. E hoje a interpretação no Brasil é fenomenal. Até um camponês interpreta um ato do Supremo. O condenado contesta um valor jurídico, considera que ele tem condição de julgar o que é a maior corte do país. E esse aqui é falta de dicionário. Para nós, pelo menos, quando estudei na Europa, uma coisa é certeza, 2, 3 dicionários acima da cama da mesa, o tempo todo, e até hoje. Dicionário nas minhas prateleiras, eu tenho 2 metros de dicionário. Eu me refiro ao tempo todo que seja dicionário em latim, em grego, em qualquer língua, para poder verificar que a palavra corresponde a esse sentido, ou quais são os diferentes sentidos que foram utilizados ao decorrer do tempo. E hoje a gente não faz mais. Isso é particularmente no Brasil. Dicionário é o livro que menos se vende. Posso adiantar mais alguma coisa do que nós estamos vendo na Academia de Letras? Está-se pensando em redigir agora um dicionário vamos dizer assim, utilitário da língua. E verificou-se que esse, com as palavras que realmente se usam, é metade do outro. Quer dizer, cada vez mais nós estamos usando menos palavras que tem sentido por todo mundo, tem sentido por cada um. Seria interessante escutar vocês também, se haveria alguma pergunta específica. Eu estava fazendo uma pesquisa grande, eu pensei a mesma coisa que você. Eu digo, puxa, se Santiago tivesse sido eleito. Fica a conclusão que não ia mudar muito. Quer dizer, não ia mudar muito pelo seguinte, ele ia ter muito pouco tempo de parlamentarismo pela frente, porque 3 meses depois o plebiscito restabeleceu o presidencialismo, com plenos poderes ao Jango. Segundo, Santiago teve uma chance, como Celso teve também no mesmo momento, os 2 foram ministros durante 6 meses. No momento, Celso internamente tentando implantar o plano trienal, que não foi fácil, foi muito difícil, e Santiago externamente tentando renegociar a dívida com os credores nos Estados Unidos. Ambos fracassaram, ambos tiveram, se você quiser uma palavra menos forte, que é que Celso usa no livro de memórias dele, tiveram insucessos. E ambos, a meu ver, quer dizer, um pouco pelo que eu li bastante para fazer alguma anotação para hoje, os Estados Unidos já tinham outro, já não eram mais o tipo de argumento que Celso usava e que Jango usava. Eles não fariam nada para, desculpa, que Santiago usava, não fariam nada para salvar Jango. Quer dizer, ali naquele momento, eu acho que... E Santiago ainda tentou, que é muito bonito, que ele tenta, em janeiro de 64, você deve saber, ele tenta fazer um projeto de união de forças democráticas, pelo menos, né? E nem isso ele conseguiu, quer dizer, estava muito polarizado. Então, a gente sempre fica com a esperança, quem sabe se fosse Santiago, não tivesse sido Hermes Lima, mas Hermes Lima também era uma pessoa muito interessante, muito notável. Então, não sei se é mais por aí, talvez fosse um outro momento que não daria mais tempo, digamos assim, de Santiago ter feito alguma coisa para tentar evitar o golpe. O golpe já estava nesse momento, talvez não em 62, mas a partir de 63, quando eles foram ministros, eu acho que já estava bem delineado na cabeça dos americanos o que iria acontecer conosco aqui. Aqui foi o que aconteceu, né? Só isso. Vem até aqui. Fica de lá para cá, porque... Bom, meu nome é Alfredo Thier. Eu sou desembargador aqui no Tribunal de São Paulo e aconteceu não existe coincidência, mas hoje eu sou titular da cadeira Santiago Dantas na Academia Paulista de Direito, que foi fundada aqui na faculdade há 50 anos. Pelos professores daqui, essa cadeira foi do professor Goffredo. E eu herdei a cadeira do professor Goffredo. E, portanto, eu herdei uma carga, digamos assim, impossível de suportar, né? Goffredo Teles Júnior e Santiago Dantas. E agora bom, então acabei de me apresentar. A minha questão é a seguinte: nós tivemos
momentos importantes de pensamento do Brasil, né? O que é o Brasil, né? O que nós somos, né? Que povo é esse que nós formamos, o que efetivamente nós construímos nessa nova terra, né? Esses momentos, por exemplo, um deles muito importante foi o do romantismo, né? E sobretudo o que é interessante é que naquele momento nós pensávamos o Brasil por meio da literatura, por meio da arte, né? E o segundo momento que eu acho importante, além daqueles que foram citados aqui, que seria redundante ficar referindo, mas o segundo momento que eu acho importante é o momento em que também a literatura vai ter um papel muito importante nessa construção, que é o momento do modernismo. 1922, 100 anos da independência, a sociedade brasileira estava, intelectual brasileira, acadêmica brasileira, estava pensando o que é o Brasil, e nós então tivemos essa explosão, digamos assim, desses artistas em todas as áreas, não apenas na literatura, mas na música, na artes plásticas, etc., e que começaram a dizer o seguinte: olha, nós temos uma identidade sim, mas nós podemos construir uma identidade diferente. Antropofagia, né? A antropofagia do Oswald de Andrade, mas também a ideia do Macunaíma, que é uma ideia assim, interessante, que dialoga com essa ideia do Abapuru, digamos assim, né? Eu trabalhei com isso numa tese que escrevi nos Estados Unidos sobre a democracia, e eu justamente tentei trabalhar com essa dicotomia, esse diálogo entre o Abapuru e o Macunaíma, né? Oswald e Mário. O que eu gostaria de saber, quer dizer, assim, efetivamente, é assim, nós estamos próximos de 2022. 2022 é muito mais importante do que 2000, porque 2000 foi um momento de uma comemoração tola do descoberta, 500 anos da descoberta do Brasil, do achamento do Brasil, ou sabe-se lá o quê. Mas 2022 são 200 anos do Brasil. O Brasil tem uma certidão de nascimento que se deu em 1822. Então nós vamos chegar a 2022. E nós não estamos agora pensando como tanta gente fez, e Santiago foi primoroso nessa reflexão, o que nós somos, né? O que está faltando? Quer dizer, será que o Brasil perdeu interesse para todos nós? Por que hoje em dia nós estamos discutindo a eleição de 2018, estamos nessa discussão mesquinha e levada a cabo por líderes mesquinhos, mal preparados, lamentavelmente membros do Judiciário, do Ministério Público, sobre corrupção, essa ideia tola de higienizar o mundo, que isso não existe em lugar nenhum, quer dizer, esse combate a figuras imaginárias, nessa construção de inimigos tolos da nação brasileira, etc. E por que nós não estamos efetivamente empenhados nesse pensamento sobre o que é o Brasil, novamente? O que foi o projeto de Brasil e o que nós podemos fazer? Como nós podemos inovar, sobretudo? Quer dizer, como nós podemos criar o novo diante dessa realidade difícil que nós enxergamos? E, dizendo isso, eu quero dizer o seguinte: eu gostaria muitíssimo de colocar a academia, hoje como presidente da Academia Pós-Direito, para pensar junto com Santiago Dantas e o Instituto do Dr. Aubry sobre essa questão. Quer dizer, quem sabe a gente possa somar esforços para isso. Então, sem essa problema. é a minha questão. Muito obrigado. Porque para poder ter soluções, a gente não pode ter medo de ver a problemática. Tá? Quais são o potencial, mas quais são os freios também que nós temos. A primeira é que nós não temos o denominador comum, que eu chamo de denominador comum, o que é ser brasileiro. Por quê? Nós chegamos, que seja seu pai, sua avó, a gente mesmo, chega de qualquer lugar do mundo, com a nossa cultura, nossa língua, nossas religiões, nossa forma de pensar, nossa educação, e particularmente nossa história. E para nós basta. Acabou, é suficiente. Você não constrói o futuro se você não tem os pés ancorados dentro do passado. Mas não o passado que aconteceu nos Estados Unidos ou outro lugar. Tá bom, a gente pode saber, e é importante também, porque temos uma relação com isso. Mas a história brasileira, a história da América do Sul. E a partir desse momento, a gente precisa também, destacar que aconteceu aqui na América do Sul, e particularmente no Brasil, história
que modificaram o mundo. Não estou falando modificou aqui, modificou o mundo. E a gente tem vergonha disso. O Brasil é o único país que fala mal de si mesmo. Que piada! Alors a gente vai falar isso, patriotismo, nacionalismo, son nome é ismo. Mas talvez a gente tenha que inventar alguma coisa, sabe, simplesmente de ser brasileiro e não brasilanismo. O que é ser brasileiro? Do outro lado, nós temos um atraso, porque o nosso sistema acadêmico é copiado sobre o sistema do primeiro mundo, quer dizer, o norte do Equador. E ele não se adapta. Nós temos uma parte da população que vem da África, que vem da Ásia. Temos o pessoal que são nativos daqui, que são completamente esquecidos, porque eles vivem pelada, considerando que eles são subdesenvolvidos. Tá? Nós temos uma forma também de apagar o que incomoda. No caso, reintegrar não é para poder viver igual aos índios, não é isto, não vai funcionar. Mas de poder pegar os valores que ele tem, que são os valores da terra, e que faz parte da gente. Reintegrar, repermitir fazer. Alguns anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, perguntei a um taxista que era paquistanês ou alguma coisa desse, recém-chegado, por que você quer ser americano? Porque a Constituição é que me garante que eu tenho liberdade de trabalhar para cuidar da minha família. Eu sou americano 100% por causa disso. Pergunta aqui, o que faz que você seja brasileiro? A Constituição não é. Sem dúvida que realmente não tem esse efeito. No caso, será que a gente tem algum denominador comum? Tem. E tem que descobrir e tem que permitir que ele aconteça através da história que aconteceu aqui. Nós temos 500 anos, puxa. Tem coisas que aconteceu aqui. Do outro lado, o brasileiro caça através do modismo, através do momento, através de uma percepção internacionalista. Eu acho que essa aqui é um veneno, mais do que outra coisa. Nós temos que encontrar uma forma nossa de se relacionar. Por exemplo, o senhor colocou uma coisa que claramente é a caça à corrupção. Eu posso chocar mais um pouquinho, pode me permitir fazer isto. O problema da corrupção não é interessante. Não é o caso. Eu lamento. Eu vou resumir para não pegar muito tempo, mas o que leva uma pessoa a querer pegar 1 milhão dentro do cofre público? O que faz? Por que ele precisa de 1 milhão? Não, o psicanalista responde, mas simplesmente porque ele não confia na sua capacidade de poder gerar futuramente o dinheiro do seu sustento. Alors ele quer armazenar 1 milhão porque ele não sabe se amanhã ele vai ser capaz de cuidar dele mesmo e da família. Pero daqui a pouquinho ele está pensando de forma diferente. Mas meus filhos são pior do que eu. Se eu estou em dúvida, eles, Senhor Deus, eles vão viver na ponte. Eu preciso de 100 milhões para poder fazer uma poupança para ele. Você imagina quando ele se coloca na posição da avó? Agora ele precisa de 1 bi. Bom, o problema não é corrupção. Será de criar um hospital psiquiátrico no Congresso para poder tratar do que a gente chama de complexo de inferioridade. E que os eleitores tivessem bom senso de fazer a sabatina dos candidatos que sofrem de complexo de inferioridade não ser eleito, por favor. Senão a gente vai continuar no mesmo caminho. Isso que você está falando me lembrou, né, algumas leituras que eu tenho feito, que estão revendo exatamente. Isso foi ensinado para a gente na escola, né, que a gente herdou isso de Portugal, né, que a gente era assim, vira-lata, né, e esse jeitinho brasileiro, tudo isso são coisas que foram construídas por historiadores, sociólogos, assim, na nossa formação. Alguns outros pensadores, que eu não vou nem citar aqui, porque para não ganhar um viés ideológico, que não tem nada a ver com Santiago, né, uma posição muito mais pessoal minha, começam a rever exatamente isso, dizendo que a gente teria que, vamos dizer, aprofundar mais a nossa formação escravocrata. Né? Quer dizer, rever a nossa formação acadêmica. A gente precisa de mestre, gente. Menos professor e mais mestre. Não ter medo. Muitas pessoas ao redor de mim me chamam de mestre, uma honra, porque eu não ensino. Eu faço as pessoas ser gente.
para ele poder se aproveitar do que ele recebe, do que ele consegue, acumular. E você tem razão, o problema é um problema histórico. Por exemplo, Portugal é visto por todo mundo como piada, por ser um povo degenerado, etc. A nossa colonização foi diferente da colonização americana. Você sabe que o Portugal foi criado por a elite da Europa, que se chamava, na época, dessa turma que foi suspeito, combatido, porque a igreja precisou, que era o Templar. O Templar era os personagens mais, relevantes da sociedade europeia, que, por fugir da extensão da ordem, criaram o Portugal. E eles que são os primeiros aqui a chegar. E claro que com uma percepção internacionalista, já que surpreende todo mundo, por isso que a gente tem essa facilidade, de aceitar as outras etnias. Eu acho que acho que a gente precisa terminar, né, para dar seguimento, e tem tanta gente interessante que vai falar hoje, né? Talvez a importância desse evento seja exatamente revisitar a obra de Santiago Dantas, né? Essa obra que está disponível na internet, a gente revisitar essa obra para poder exatamente tentar pegar, como o Walter Benjamin fala, né? Quer dizer, recuperar essa história dos vencidos, né? Quer dizer, exatamente. O negócio porque a cultura acaba sendo o resultado dos que venceram, mas tem muitos que lutaram e que produziram coisas extremamente interessantes que ficaram para trás. A gente tem que se perguntar por que, como você falou, essa obra não ficou tão relevante. São duas questões bem objetivas. Foi lembrado um texto do professor Dantas aqui sobre a cultura nacional, a cultura como poder nacional. Uma palestra ministrada na ESG, ao qual levanta um tema muito importante que até dialoga com o próprio filósofo do ISEB, Álvaro Vieira Pinto, sobre a consciência e a realidade nacional. Ali já tinha o germe do pensamento de como a cultura influenciaria nessa transformação. Exatamente, são os dois grandes volumes, né? Como sai da consciência ingênua para a consciência crítica. Esse ponto é o central, professor, que eu gostaria de questioná-lo, assim, como que hoje, nessa turbulência de uma série de informações, questionamentos, a velocidade da informação que mais desinforma do que informa, dificulta essa transição, né? Como é que nós conseguimos fazer com que o nosso povo desperte para esse momento? E o segundo questionamento para o professor Cândido Mendes, aproveitando a deixa, eu sou um estudioso da obra de Inácio Rangel, que eu creio que o senhor conheceu. Se possível, o senhor poderia tecer Ezebiano, o senhor poderia tecer algumas palavras também sobre Inácio Rangel, que foi um pensador do Brasil, e descobrimos há pouco uma obra também dele que toca na questão cultural brasileira para levar ao desenvolvimento. Aproveito e agradeço a oportunidade, gente. Um bom dia a todos vocês. Poucas vezes eu não me lembro no ISEB quem tivesse chegado ao voluntarismo da realização nacional quanto a de Inácio Rangel. Ele nos impressionava muito no ISEB pela urgência do desenvolvimento. Ou seja, pela necessidade de... Ele nos dizia sempre, mas se a gente não aproveitar agora, é quem diz que a gente tem futuro. Quer dizer, a ideia de que as convergências dentro de uma capacidade de assunção histórica poderiam se perder imediatamente também. Isso o Inácio falava muito bem, insistia muito, e sobretudo sobre essa outra questão. Poucas vezes vi alguém, justamente em função dessa desinência, ter entendido o que ele chamava de momento sacral, ou seja, o juscelinismo como a convergência dessas possibilidades de chegarmos a multiplicar esses efeitos para o que nós todos chamávamos o que pode ser realmente a nação para si e não a nação para outrem, em que tinha ficado a situação anterior do país.
Para responder à sua pergunta, eu acho que é preciso insistir sobre o fato que dentro do Brasil tem muita gente boa. Hoje temos uma fumaça de problemas, de dificuldades, que leva a deduzir que todos os brasileiros são todos jeitinhos, são todos corruptos, mas não é verdade. Essa pergunta que você realizou aqui em alguns segundos é uma pergunta que nós fazemos já há anos. E dentro da fundação que eu dirijo, de uma certa forma, nós temos várias ações que permitem entender que existe a solução. A solução do Brasil é o brasileiro. O brasileiro tem um bom jeito de fazer isto. Só que ele está sendo asfixiado, ele está envergonhado, ele fica encanhado e ele tem dificuldade nesse momento a se posicionar. Mas a gente percebe que através de algumas ações que estão sendo realizadas, inclusive de uma forma bem pequenininha aqui nesse momento, que deveriam ter um acesso muito maior, existe um sentimento dentro de cada um que realmente não é difícil de acordar. Nós temos um processo de espetáculo, por exemplo, que são realizados através do Brasil dentro das capitais. A gente percebe a realização, o comportamento do público. Ele chega, desconfiado, quando uma hora e meia depois, ele tem certeza que tem solução. E esse aqui é o que a gente precisa, o primeiro momento, é de fazer acordar dentro dessas pessoas que têm um outro sentido don quixotesco adormecido, de começar a dizer, opa, bem, espera um pouquinho, a gente tem que se mexer, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Talvez seja o ponto ao nível da sociedade. Do outro lado, no bastidor, tem que preparar o amanhã. Tem que já conceber um sistema diferente em termos jurídicos, em termos administrativos, em termos de sociedade, que não será uma cópia do que foi feito em nenhum lugar. Alguma coisa genuinamente brasileira. E daqui a pouquinho permitir que a sociedade soubesse disso, começar a ter acesso. E ele vai responder. Nós temos um site da Fundação, a quantidade de manifestações e retorno é fenomenal. As pessoas não sabem de nada da Fundação, quase nada, mas já se coloca à disposição. Pode contar comigo. Então, eu acho que existe sim, uma resposta que já é embrionária e a gente precisa simplesmente ampliar isso. Essas obras que são feitas, que foi realizadas, que são esquecidas, infelizmente, precisam ser reacordadas. Eu concordo que é necessário do livro, não só porque dentro da internet eles são misturados com todas as outras coisas. No livro, não. Ele tem um outro aspecto de comunicação com a pessoa. E precisa, para nós, de permitir que ele chegue até o leitor, de provocar o leitor para dar seu interesse, seu tempo, para poder se comunicar, comungar com esses personagens, como é o caso de Dantas. Mas mais outros, a gente tem Furtado, que tem a mesma coisa, e tem um monte de gente. Tá? Um problema nosso é de ser crítica, mas não acusador. Esse aqui que às vezes se confunde. Ser crítica e questionar, ser acusador e negar. E às vezes, o que não é parecido a gente dá uma trava. E talvez a gente está perdendo muita oportunidade de progresso, muita oportunidade de ganhar. No caso, ser crítica, o sentido de questionador, absolutamente, precisa de muito senso crítica. Agora, não fechar a porta antes de saber do que se trata. Hoje eu vejo o Brasil, dentro do seu futuro, como realmente uma locomotiva em termos de civilização. Eu tenho absoluta convicção, talvez sou Don Quixote nessa parte, que daqui a pouquinho, não só invenção nossa, mas invenção que seja de Dom Pedro, que seja do Juscelino Kubitschek, que seja dos jesuítas no início da criação das missões do Paraguai, que nós podemos criar uma sociedade diferenciada, uma sociedade que tem essa palavra, que é a terceira palavra desse lema, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade é o quê? É o meu irmão, é meu irmão. Tá. Eu acho que essa aqui não acontece em nenhum lugar do mundo, mas aqui vamos fazer tudo para que aconteça, porque tem a semente para que isso pudesse brotar. Eu tenho absoluta certeza que nós podemos fazer um mundo fraterno. E essa aqui que a gente chama o melhor país do mundo. Precisa da sua esperança e junto a gente vai fazer isto.
Tá, né, Cacá? O professor Cândido Mendes falou da internet, né? Eu recebi o seguinte meme, né? 7 pecados capitais: gula, iFood, ira, Twitter, luxúria, Tinder, inveja, Facebook, preguiça, Netflix. Essa aqui eu me identifiquei totalmente, né? Soberba, LinkedIn, vaidade, Instagram, né? Então, a internet, ela de alguma maneira possibilita, né, professor, que a gente pegue o pior de nós e coloque lá, né? Por outro lado, também pode possibilitar que a gente pegue o melhor de nós e coloque lá, né? O mestre Jean Aubry acabou de falar que a Fundação Brasil Meu Amor anda Brasil adentro e tem um site. E só por causa desse site pode romper parte do monopólio de comunicação que nós temos aqui no país, né? Então, de alguma maneira, a gente tem essa dualidade que a gente pode conseguir caminhar. Eu queria fazer a pergunta para os dois mestres que nós temos aqui, porque tem vários alunos meus aqui, nessa confluência que a gente está tendo. A gente falou do Santiago como formador da inteligência, mas ao mesmo tempo de uma inteligência que é sentimento e que está olhando algo que não está aqui, mas ele já está enxergando. Então ele está prefigurando o amanhã na data de hoje. Eu gostaria de ouvir dos dois mestres o que a gente fala para os nossos alunos, para que eles venham a ser Santiago, para que eles venham a ser Juscelino, para que eles venham a ser Furtado, para que eles venham a ser nossos mestres. O que é que a gente pode, vocês dois mestres, falar para os nossos alunos que eventualmente fazem esses 7 pecados capitais aqui todos os dias, mas justamente pela internet, afora os que estão aqui nos vendo, é que eles vão nos ver daqui a pouquinho. É isso, minha pergunta, Dulce. Olha, eu acho que estamos chegando ao apocalipse. Quer dizer, eu quero salientar este fato fundamental e que nós realmente saber o que vai ser o futuro é absolutamente, digamos assim, aleatório nesse momento. Quer dizer, nós estamos entrando na pós-modernidade com essa total expropriação, essa tal mudança da comunicação como tal. Segundo, com toda uma nova visão do que possa ser o vocabulário, ou seja, a nova entendimento da nossa comunicação pelo grito e pelo urro, como se está cada vez mais começando a apresentar. E, evidentemente, o discurso, e Santiago era o rei do discurso, está profundamente atingido por isso. Nós vamos, talvez, isso é uma possibilidade que está sendo aventada hoje, se pudesse dizer, nós vamos perder o diálogo em função dessa identidade selvagem, se assim se pudesse dizer, que é o que nós estamos começando a encontrar. A comunicação não é mais para se dizer algo que o outro não sabe, mas para insistir sobre aquilo que nós já sabemos. É muito impressionante o que está acontecendo hoje em dia nesse particular. Não há mais a comunicação como uma aquisição. Há uma espécie de grito da identidade e por aqui se para dentro do que é essa possibilidade. De modo que nós estamos, ao mesmo tempo, isso é o outro lado muito sério, nós não entendemos até agora, não percebemos até agora a violência da expropriação mental, que é o mundo da internet. Quer dizer, o que isso já começou, mas o que isso vai poder continuar. Ou, para voltar à expressão do Delaunay, por exemplo, nós apenas estamos entrando na civilização do grito e ainda estamos nostálgicos da comunicação anterior. Mas isso vai acabar certamente e o mundo do urro vai começar nesse sentido e a identidade, independentemente do diálogo, vai talvez ser uma afirmação do futuro que nós vamos ter, não daqui a tanto tempo.
Só para comentar um pouco o que você falou, eu concordo plenamente, sim, eu tenho esse mesmo sentimento, mas queria, lendo as coisas de Santiago, em função desse evento, né, a questão da política externa independente era uma visão de Santiago em relação a tudo. Eu acho que ele tinha uma visão de não, vamos dizer assim, fechar com nenhum bloco especificamente, mas em cada assunto abordar e tomar uma posição em relação a cada situação específica, né? Eu acho que se a gente pudesse usar essa ideia do pensador independente, no sentido de não aderir previamente a nenhuma ideologia ou a nenhum bloco, mas manter essa perspectiva de diálogo com as diferenças, assumindo uma posição em relação a uma pessoa, por exemplo, que você não concorda tudo, mas concorda em relação a algum assunto, e em relação a outra que você discorda e naquele momento concorda com ela, quer dizer, não ter uma posição fixa em relação a isso, né? Ter essa posição da independência do pensamento, né? Assim, da inteligência, antes de tudo, assim, sem tomar uma posição dogmática, assim, né? Talvez seja uma terceira via de poder sair dessa polarização tão burra, né, que a gente assiste nos dias de hoje, assim. E esse fim da cultura letrada é uma coisa que está, assim, sendo realmente um marco muito rápida, porque é uma cultura audiovisual, na verdade, né? A gente passou por uma cultura audiovisual e realmente os arquivos agora que a gente vai ter que acessar os arquivos para poder ter acesso a essa cultura letrada, realmente. A gente pode ver o mundo, a vida, de duas maneiras. E existe dentro da Bíblia uma expressão que diz que a ordem nasce da desordem. A ordem nasce do caos. No caso, eu sou muito otimista. Extremamente otimista. Porque eu vejo que o Brasil está realmente desse lado do caos. Só que o professor Ottaviani está me perguntando de dar uma receita. Eu vou colocar, você está dentro, atualmente estamos dentro da estrutura de uma faculdade de Direito. Infelizmente, na faculdade de Direito sai gente de forma totalmente diferente. Vai sair promotor, juiz, advogado, delegado, mas eu vou me referir aos advogados. Eu diria que o futuro depende dos advogados. Se você quer fazer que o Brasil mude, seja um advogado de verdade. O que é advogado? O que é ser advogado? A gente fala da identidade brasileira. Agora eu vou voltar na identidade do advogado. O advogado tem uma função totalmente diferente do juiz. Você sabe que o juiz não julga pela lei. Ele se aproveita da lei para justificar seu veredicto. Mas ele não julga pela lei, ele julga pela sua convicção pessoal. Pode mentir tudo, mas isso aqui... O promotor, ele tem uma missão. Qual? E Deus criou o silêncio. O promotor defende uma comunidade, uma sociedade. Ele vê que tem que proteger essa sociedade. No caso, ele vai ser acusador de qualquer provocação contrária. Mas o advogado tem uma característica interessante. Ele tem um cliente que é, disons, chamado por ter cometido alguma infração. O que o advogado tem que fazer? Se preocupar da infração? Não. É o promotor que vai cuidar disso. O que o advogado tem que fazer? Descobrir nessa pessoa o lado que ninguém está pensando, ninguém está dando atenção. Que dentro dessa pessoa tem o outro lado. Ele tem o outro, não é apenas o lado criminoso, ele tem um outro lado. E se ele consegue sentir isso de forma intensa, ele vai contaminar o júri, ele vai contaminar o juiz de ponderar
entre as ações que são nefastas, que são objeto do estudo no momento, das acusações, e do outro lado, a capacidade que, no fundo, não é essa pessoa só por causa de um ato. No caso, por exemplo, um advogado que recusa um caso, qualquer que seja, deveria ser cassado pela OAB, porque ele já julgou. E não é o papel dele. O advogado não tem direito de negar, de defender, qualquer que seja. Porque senão você já usurpou o papel do juiz. No caso, o que ele tem que sentir nessa pessoa? Tudo histórica, tudo uma capacidade, tudo um potencial que nesse momento será esquecido pela sociedade e pelo próprio tribunal. Ele vai ter que ter fé o sentido dessa potencialidade para ponderar ou até chegar à absolução. Esse é o papel do advogado. Bem, nós precisamos fazer a mesma coisa pelo Brasil, gente. Você me perguntou uma receita. Vamos observar o lado bom do Brasil, do lugar de passar o tempo a só ver o lado que a imprensa está passando o tempo todo. Nós temos um potencial, mas será que a gente vê esse potencial? Aonde você estiver, dentro da circunstância social que você evolua, existem coisas boas. Por exemplo, hoje fazemos uma coisa boa. Reacordar a memória de Dantas. Por quê? Porque alguns anos atrás, 50 anos atrás, 70 anos atrás, tem gente que já pensava isso. É a função de Dom Quixote. Dom Quixote não enxerga a miséria. Ele enxerga o outro lado, a tal ponto que ele comunica tão forte essa identidade das pessoas, que daqui a pouquinho as pessoas não querem mais a identidade de fracassado. A Dulcinea vai nascer de um mundo de esterque. E bem, não é o nosso dia a dia de viver dentro da problemática da sociedade e de poder puxar do outro lado uma nova realidade. Prestar atenção, se você quiser de higiene, falar de como você pode ser mestre. Higiene mental. 10 minutos por dia para ver os problemas, as safadezas, e o resto do dia para construir o futuro. O futuro que você tem que enxergar, que você tem que sentir, que você tem que palpar, e você nunca desistir. A característica do mestre é persistência. Nunca desistir. Nunca. Não importa o que acontece. Dentro de cada um tem um mestre. E os primeiros que vão quebrar, que vão pedir, que vão exigir esse mestre, será seu filho, a sua filha. Eles não vão querer que só você seja pai e mãe. Ele quer que você seja o que aponta o futuro para eles. E nós faltamos de mestre, sim. A gente tem um mestrado, mas a gente esquece que o mestrado é feito para fazer mestre. E não apenas para um diploma para melhorar o salário no final do mês. Mestre. Mestre de escola. Não é professor. Não ensina. Permite ser gente. Cuidar de gente. Alimentar e fazer nascer em cada um a vontade de ter uma meta e de fazer que a sua vida seja útil, porque ele construiu essa meta. Fazer que a sua vida se recupere como um Santiago Dantas, que a gente tem nosso papel é de reacordar isto. Porque Santiago Dantas não foi como o vento que passou e foi esquecido, não. Ele foi esquecido porque ele não era conveniente por algumas percepções políticas. Mas ele pode voltar. E ele está aqui, inclusive, conosco hoje. Porque o seu papel hoje é de ser mestre. Iniciador, que permite reacordar dentro da gente o melhor da gente, permite liberar a nossa certeza desse tripé. Servir, ter fé, não importa a realidade. Não preste atenção nisso, não se deixe envolver. É o que o primeiro mundo quer que você faça. Não faça. Não faça.
Existe em cada ser um lado bom, um lado generoso, um lado grandioso. Não desista dele. Não afunda. Libera, solta. E a última, dar atenção. É o amor. Dá atenção ao seu cliente. Ama. Ama desesperadamente. Aprende primeiro a amar a você mesmo. Se você se odeia, você não vai poder amar ninguém. Começa para amar para você mesmo. Ao depois você pode amar adoidado. Você não vai errar nunca. E lá você vai fazer que alguma coisa aconteça. E se cada um fizesse a sua parte, pequena que seja, já a gente mudou muita coisa. O Jean, obrigada. Eu acho que a gente podia terminar com alguma mensagem positiva de todos nós. O que você poderia dizer, assim, depois do fim do apocalipse? Qual seria uma mensagem assim? Você poderia deixar pra gente? A mensagem é a de se eliminar o equívoco na comunicação. Ou seja, cada vez mais nós estamos vendo, por tudo que se discutiu aqui, que as pessoas dizem o que não dizem o que elas são, nem o que elas pensam. Elas dizem aquilo que deve permitir uma maior concordância à custa da sua verdade. E é este que me parece que é a grande impostura que está aí e que tem que envolver uma modificação imediata e com toda a consciência. Obrigada. Queria ler só um pedacinho aqui do final do discurso do Santiago, de 1963, né, que fala que, abre aspas, é do ajustamento perfeito entre elites capazes de se modernizarem e o povo que nos testemunha todos os dias sua vitalidade, né, como você falou, né, João? Que, sinceramente, espero ver surgir como que por eletrólise. Eu achei isso muito interessante. Essa realidade que pressentimos o futuro do Brasil. Eu acho que justamente é a nossa tarefa. Se nós queremos olhar para as dificuldades, para os problemas, nós estamos seguindo o que o primeiro mundo quer que a gente faça. Diz, nós vamos continuar a ser produtor de commodities. Ser um produtor de alimento para ele, de mão de obra, inclusive até de inteligência, que eles vão roubar, que eles vão pegar da gente. Mas a gente precisa olhar mais longe, precisa olhar mais generoso, mais amplo. Existe o outro mundo. Esses sonhadores, essas pessoas que passaram antes da gente, eles estão ansiosos de ver que a gente pode concretizar isto, que a gente tem condição de fazer isso. Você pode pensar durante um momento que é utopia, mas essa utopia é a história dos Cervantes. E não é por acaso que os grandes estadistas e os artistas de todas as formas são fascinados por essa obra. Você não sabe quantas obras literárias, obras artísticas são feitas, análises filosóficas são realizadas ao redor de Dom Quixote de la Mancha. Recentemente tem um cineasta europeu que terminou o filme de Dom Quixote, passou 20 anos, trouxe 3 elencos diferentes porque os artistas do primeiro morreram. Bom, o resultado é mediocre. Mas, pelo menos, ele tentou fechar, porque ele não poderia morrer se não tivesse fechado essa obra. Não importa aonde vai estar a solução. Não existe um personagem importante que não se debater com Dom Quixote de la Mancha. Ou, se você quiser, vai lá, pergunta, faz a sua própria pesquisa. É fascinante, é interessante. Mas ele mostra uma coisa, que você observa a realidade que você quer. E quando você observa, desculpe, eu vou ser mais taxativo de novo. Você é o que você acredita. Se você acredita que é o caos, então nós teremos o caos. Se você acredita que é a solução que vai chegar. Esse é o papel do advogado. O advogado não observa a realidade, ele observa a utopia. Ele vai convencer o juiz que a utopia é mais forte do que a realidade para poder absolver seu cliente. E lá você faz o milagre. Você tem que conhecer a lei, mas só para saber como combatê-la, como usá-la, para poder permitir que seu cliente se saia
de uma enroscada onde ele se meter por qualquer motivo que seja. No caso, competência, amor, mas particularmente não se deixe envenenar. Eu confesso que o problema da internet é o veneno que está por dentro. O que aparentemente é cultura, na verdade, se torna veneno. Quando você deixa de poder ler e escrever, você deixa de fazer funcionar seu cérebro. Os procedimentos do funcionamento da caneta mexem com o sistema neurológico muito mais do que qualquer outro procedimento pedagógico. O fato de poder ler modifica o seu sistema da conceptualização do símbolo. Se você vê uma imagem, não consegue fazer isto. No caso, você consegue realizar um abestalhamento global para poder ser dominada por uma minoria, quer dizer, no final do conto, pior do que medieval. A gente não conseguia evoluir em nada. Sou vestido melhor, comer um pouquinho melhor, ter um carro, uma geladeira, mas na verdade, em termos de sociedade, é a mesma. Você quer uma coisa melhor? Mude você mesmo primeiro. Você quer um mundo mais justo e mais belo? Faz a beleza e a justiça acontecer dentro da sua vida. Você quer lutar contra a corrupção? Tira o jeitinho da sua vida. Recusa o jeitinho. Seja coerente. E não desista. Não significa que amanhã tudo vai correr direito. Você vai ter que, como Dom Quixote, talvez morrer para que a coisa aconteça na realidade. Mas não tem importância. A gente está para servir e não para se servir. Essa é a sociedade fraterna. A sociedade fraterna não é para si, é pelos outros. Obrigada, professor. Obrigada a vocês.